Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos a mais um podcast neste mês de maio, no mês de Maria. Hoje vamos falar sobre um tema que tem tudo a ver com Nossa Senhora e assim chamamos no título desse áudio do Ouro de Maria. O Ouro de Maria é a humildade, que segundo São Francisco de Sales, doutor da Igreja, é a rainha, é a coroa de todas as virtudes. Sem a humildade, nós não chegamos ao céu. Pela falta dela, que o diabo perdeu o céu e ganhou o inferno. Por isso, pela humildade, Nossa Senhora conquistou para todos nós a vida eterna. Quando Deus a elevou como rainha no anúncio do arcanjo Gabriel, colocou ela em um trono excelso, quando Deus a chamou pela boca do anjo, a cheia de graça, a criatura que foi proclamada pelos céus, que é cheia de graça, não há graça que lhe falte, ó Maria. E esta criatura que ganharia a grande dignidade de levar Deus durante 9 meses no seu seio, esta Senhora, Augustíssima Senhora, diz ao anjo Gabriel: eis aqui a escrava do Senhor. Enquanto Deus a fazia a grandiosa mulher, a Nossa Senhora, como o povo assim chama, com muito respeito, a Nossa Senhora, porque ela é a mãe de nosso Senhor. A esta que Deus coroou pelos anjos no paraíso como rainha augustíssima, aqui nesta vida, Maria Santíssima teve como glória o escondimento. Maria Santíssima quis ser a serva de Deus. Enquanto Eva quis o lugar de Deus, Maria escolhe ser a escrava do Senhor. Por isso, virtude tão valorosa que a gente percebe na vida inteira de Nossa Senhora. E é esta virtude que vai muito nos ajudar na nossa vida de cristãos cotidianos. É a humildade, o primeiro grau da humildade é a necessidade de Deus. A pessoa verdadeiramente humilde é aquela que reza. Porque a falta da humildade é quando nós vivemos uma vida onde relativizamos Deus, onde pela soberba acreditamos que podemos viver sem Ele. Enquanto Jesus mesmo disse nos Santos Evangelhos: sem mim nada podereis fazer. A humildade nos leva a crer que sem Jesus Cristo, sem a sua graça, nada poderemos. E a humildade nos leva a rezar. E aí, quando nós vamos à oração, renunciamos os bens da vida presente, porque poderíamos estar fazendo tantas coisas ao invés de rezar. Poderíamos estar no celular, poderíamos estar trabalhando, poderíamos estar descansando e dormindo, poderíamos estar conversando com um amigo que é muito interessante. Mas a oração é um bem muito superior do que todos os bens da vida terrestre. A oração nos oferece a caridade, o amor divino, aquele amor que Nosso Senhor manifestou a nós no supremo sacrifício, na cruz. Por isso, é preciso sacrificar-nos, é preciso crucificar a nossa carne, é preciso um pouco largar os ofícios da vida diária para estar a sós com Deus, para tratar das coisas do céu. É o grande investimento que nós fazemos na nossa vida, quando nós acumulamos bens na eternidade, quando nós recebemos todos os dias aquele mesmíssimo amor que Deus está derramando nos serafins, nos querubins, nos tronos, nas potestades e em todas as hierarquias celestes. É este amor que Deus quer nos oferecer na oração. E sejamos humildes, não sejamos soberbos, de crer que esta vida já seja o paraíso e nós a divindade deste paraíso. Não. Esta vida, como dizemos na Salve Rainha, é o vale de lágrimas. A vida foi feita para enfrentarmos o sofrimento com muita alegria, pois sabemos que a cada cruz, a cada dor,
Deus nos dá tantas alegrias e vitórias. E assim podemos ser livres. E a liberdade é aquele dom que o homem mais almeja. Seremos livres quando servirmos a Deus. O amor divino liberta-nos desse cativeiro carnal que aprisiona e escraviza o coração e corrompe a inteligência do homem. Quando este, ao invés de viver os bens sensíveis de maneira racional, no qual chamamos virtudes, o homem deixa perder as suas razões por um amor escravizado pela carne e pelas paixões, e assim, buscando uma felicidade passageira, uma felicidade momentânea, afunda-se nos vícios. E percebemos o quanto que os vícios arruinam tantas famílias, tantas pessoas tiram a felicidade, geram a depressão, tantas pessoas, às vezes, que acreditavam que a felicidade estava no dinheiro, nas compras, e de repente a privação do dinheiro faz com que sofram, faz com que elas se achem menores do que as outras e sempre estão infelizes porque querem uma felicidade temporal. Tantas pessoas que se afundaram na sexualidade, destruíram matrimônios, levaram a infelicidade para os filhos, o divórcio, traições e assim a falta da razão, da inteligência, quando deveria utilizá-la, quando deveria frear um coração animalizado pela aquela verdade que liberta. Que Jesus mesmo disse que nós deveríamos permanecer na verdade e a verdade vos libertará. Por isso a humildade nos leva sempre a desenvolver aquela virtude importantíssima que é a prudência. A prudência de já prevermos antes da queda, prevermos antes daqueles atos que poderiam nos pegar de surpresa. Quando a prudência leva-nos a desenvolver um juízo moral, a fim de aconselhar, de também ajudar as outras pessoas que podem estar prestes a caírem, a aproximarem das ciladas que o tentador assim lhes apresenta. E a grande escola na virtude da prudência é justamente quando somos humildes. E a pessoa humilde é aquela que não tem vergonha de declarar a sua ignorância. Então, se a humildade, em primeiro lugar, é o primado de Deus na vida humana, devemos rezar todos os dias, nós precisamos da graça, nós precisamos que Deus cuide de nós. Ele vê todas as coisas e dos sofrimentos Ele tirará um grande bem. Então, e aí pela humildade nós procuramos Deus na oração. E aí Deus na oração nos nutre com o seu amor. E a graça fortalece dentro da nossa alma. E a graça, quanto mais se fortalece dentro de nós, nós vamos nos aproximando cada vez mais da nossa santidade. Nós vamos enfraquecendo os pecados mortais e veniais. E assim a vida divina começa a coabitar dentro dos nossos corações. Mas, em segundo lugar, a humildade, ela nos leva a declarar a nossa ignorância, né? Então, Nossa Senhora, ela fez em primeiro lugar a primeira coisa. A Virgem Maria, ela não viveu sem Deus. Por isso mesmo ela disse, eis aqui a escrava do Senhor. Por isso mesmo que quando ela perdeu Jesus, ela ficou há 3 dias sem dormir até encontrá-lo. Assim deveríamos nós fazer, como na perda e o reencontro de Maria no templo. Não sossegarmos até estar na presença de Jesus. E aí Nossa Senhora quer nos mostrar a importância do recolhimento. Ela ficou recolhida não 1 dia, não 2, não 3, mas foram 30 anos na presença de Jesus. Jesus morou com Nossa Senhora por 30 anos, numa vida escondida, naquela casa. Você está aí na sua quarentena e acha que já tem muito tempo dentro de casa. É preciso estar na presença de Jesus e você vai ver que o tempo diante da eternidade não é nada. O tempo diante da eternidade é como uma poeira. E assim devemos aprender com Nossa Senhora a levar Jesus não só para dentro das nossas casas, porque levar Jesus para dentro das nossas casas, podemos botar um belo crucifixo, uma imagem e acharmos que Jesus já esteja debaixo dos nossos telhados.
Mas levar Jesus para dentro de nossas casas é mais desafiador do que introduzir uma bela imagem que pode muito ajudar na vida espiritual, na nossa sala, no nosso quarto. Levar Jesus para dentro é levar ele para a casa que ele fez para ele. A casa onde você mora, você conquistou com muito dinheiro, trabalho, sacrifício. E você fez justamente para ter paz, tranquilidade, viver com seus filhos, viver o amor ao próximo dentro dos nossos lares. Mas as nossas almas também custou um preço valiosíssimo. Ele trabalhou muito para construir as nossas almas. Ele morreu no Calvário para que agora pudéssemos ser a casa de Deus, a morada de Deus. Então a casa de Deus é o nosso interior. Por isso devemos não apenas estar recolhidos dentro de casa, dentro do quarto, mas estar recolhidos lá naquele cômodo mais íntimo de nós mesmos. O quarto é o cômodo mais íntimo da casa. Assim a alma. A alma é o cômodo mais íntimo do nosso ser. E devemos entrar lá dentro para estar a sós. Num Deus que ama-nos com amor de esposo, como ama a sua esposa. A nossa alma é a esposa de Deus. E lá é o lugar onde devemos, como Nossa Senhora, viver recolhida. E ali na presença de Jesus nada falta. E a Virgem Maria estava bem feliz. Porque quem tem a Deus tem tudo. E Nossa Senhora tinha tudo ao lado do menino Jesus. Em primeiro lugar, ela nos mostrou a humildade, que a Virgem Maria não vivia sem Deus. Em segundo lugar, Nossa Senhora não teve medo, receio de apresentar a sua ignorância. Maria ignorava como aconteceria esta coisa, se não conheço homem algum. Maria Santíssima não conhecia aqueles mistérios de Deus, a não ser a lei natural, e Nossa Senhora mesmo precisava da revelação divina para descobrir como este mistério da união hipostática, onde a natureza divina se uniria dentro do seu seio com a humanidade. E assim, Nossa Senhora se tornou a sede da sabedoria, porque ela, por humildade, Maria mostrou ao anjo que ignorava como aquilo aconteceria. Então, o humilde é aquele que não tem medo. Para que ele chegue à sabedoria, é preciso que ele apresente a sua ignorância. Você pode apresentar a sua ignorância se você é um jovem para o seu pai, para a sua mãe, para alguém que pode lhe oferecer algum conselho, a um sacerdote. Você pode oferecer a uma religiosa, alguém que pode lhe ajudar a sair da situação de pecado. E assim, aconselhando-se, aconselha-se com um, com outro, ora com outro, e de repente você vai como que desenvolvendo esta ciência da vida interior, e aí você vai crescendo nesta virtude que nós chamávamos a prudência. O homem prudente é o homem sábio, e o homem sábio é aquele que oferece conselhos. Você um dia só poderá oferecer conselhos, terá uma família, ou se você for um sacerdote, uma religiosa, para dar conselhos a alguém, é preciso antes sermos aconselhados. Esse é o primeiro degrau. O segundo degrau da humildade é sermos aconselhados, a obediência. E aí quando você declara, o segundo degrau que você declara a sua ignorância, haverá o terceiro degrau, que é obedecer. Mas vamos ainda falar do segundo. Então o segundo degrau é como Sócrates. O Sócrates era um homem sábio da Grécia que arrastou muitos jovens para a vida da especulação e arrastou os jovens para longe dos vícios. E Sócrates dizia: só sei que nada sei. E assim, declarando a sua ignorância, Sócrates chega até a sabedoria. Chega a formar um grupo de jovens sábios. Nós precisamos formar um grupo de cristãos católicos, cheios de sabedoria, cheios de virtudes. Mas antes é preciso nos portar não como apóstolos, ter a humildade como os próprios apóstolos, que antes de serem constituídos como tal, precisaram ser discípulos, precisaram ser alunos, precisaram ser corrigidos por Jesus,
precisaram frequentar a escola de Cristo. E nós vamos ter que fazer isso. E aí